Boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem, Marcos? Como você está? Boa, senhor. Boa noite. Como é que tá? Tudo bom, professor? Tudo bem, graças a Deus. E as notas, professor? Pelo amor de Deus, Você já professor. está quase infartando, Marcos? Ô, professor, essa é uma dor que dá, viu? Gisele, boa noite. Boa noite a todos que estão entrando na live de hoje. Boa noite à Aline, ao Carlos, ao Marcelo Botelho, ao Matheus. Espero que vocês tenham tido um excelente dia. Ainda estamos nessa situação toda, né, de estarmos com esses problemas aqui do confinamento, né, e continuamos esperando que essa curva pare de crescer, né. Boa noite, professor. Tudo bom? Boa noite, Marcelo. Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, vamos lá. Então tá bom. Eu tive um problema muito grande com relação a conseguir entrar no sistema de notas. Muito embora a minha senha já estivesse habilitada para entrar na área de plataforma, onde eu posto os materiais e onde eu replico os avisos e os vídeos das aulas para vocês, eu não estava conseguindo entrar no sistema de notas. E o professor Carlos Gabriel, coordenador do curso, imediatamente me colocou em contato com a pessoa responsável e aí ficamos aguardando um resultado. O resultado só veio hoje, no início da tarde, né? Então, eu vou liberar as notas para vocês amanhã, se for possível, ainda hoje, depois da aula de vocês, mas eu acredito mais amanhã, tá? Porque hoje já fiquei o dia inteiro aqui só corrigindo prova, trabalho, e não só de vocês, né? Porque a gente tem um monte de turmas aí para atender. Mas vocês estão no 10º semestre e... Mas as notas foram ruins? Meu amigo. As notas foram ruins? Não, não foram ruins, não. Mas eu também estou meio mãezona nas notas, de maneira geral, não só com vocês, né? Porque eu acho que o trabalho escrito, o grande problema do trabalho escrito não está muitas vezes ligada ao trabalho em si, mas à falta de conteúdo, né? A pessoa escreve alguma coisa e fica tudo por isso mesmo. Então, isso às vezes acontece. E aí, não é o caso de vocês, vocês estão no 10º semestre, mas as pessoas que estão no início do curso têm uma dificuldade muito grande para redigir, né? E a redação acaba sendo uma coisa muito complicada, porque o trabalho exige uma redação boa, exige uma observância mínima de formatação, né? E isso às vezes acaba não acontecendo. Mas vocês fiquem tranquilos, não será esse o problema, não, né? Vocês estão no 10º semestre, eu acho que não é isso que vai constituir um grande problema para vocês. Não, fiquem tranquilos, tá? Com relação às aulas, o Ministério da Educação soltou uma norma autorizando os cursos todos a manterem as atividades que eram presenciais no sistema online até o dia 16 de junho. Tá? Ao que tudo está indicando, nós estamos vendo a situação aqui de São Paulo, a tendência é que o nosso semestre e o último semestre de vocês na Campos Sales seja histórico e memorável. É o último semestre à distância, né? Ou seja, com certeza vai ficar na história mesmo, viu, professor? O curso presencial, cujo último semestre acabou sendo dedicado em grande parte ao ensino à distância. Então é algo inédito para todos nós, né? Para todos nós. Vai ser louco, viu? Esse vai ter até o mural lá, 10º semestre feito em casa. E se não tiver, você e tem que providenciar até mesmo isso. para os colegas, viu, professor? Até mesmo para os colegas vai ficar histórico, aqueles que passaram aí, os 3 colegas que passaram aí no exame da ordem, que vai fazer a segunda fase, que não consegue fazer enquanto não voltar, né? Para eles também vai ser histórico também. Também porque fica aquela agonia, né, de superar essa etapa, né? Agora, é verdade. Tá tudo meio em estado de inércia, andando meio na banguela, né, como se fala, né? A situação realmente ela tá muito complicada, né? Infelizmente, o nosso país está entrando na fase mais crítica agora disso. Então,
Vocês têm visto os dados do Amazonas, de Pernambuco e do Ceará, né? Como a situação está ruim lá, né? Tá ruim, né? Aí você tem falado Olha, muito... eu vou falar um negócio para o senhor. Eu não sou político, eu não gosto muito de política, eu não gosto de nada. Mas o que acontece? O nosso ex-ministro da Saúde, o senhor Mandetta, ele avisou que o período de crise mesmo seria o mês de maio, finalzinho de maio, junho, julho, que seria o nosso inverno. Isso. E que o começo, se as pessoas mantessem a quarentena no início, para evitar o que está acontecendo agora, poderia ser uma preocupação. Entendeu? É verdade. Essa é a pura verdade. Que quando tirou, no entanto, agora o nosso amigo Bolsonaro já está batendo de frente com o outro cara agora de novo já também, que também já está querendo a quarentena, entendeu? Pois é. Porque os números estão subindo muito, muito rápido de um dia para o outro, entendeu? Estão subindo muito rápido mesmo. Bom, você não sabe. Vamos, então, retomar a matéria, que a gente tem algumas coisas para falar para vocês. Temos ainda mais esta aula e mais 3 aulas, ou 2 aulas, acho que são mais 3 aulas depois desta, né? Eu acho que é muito importante a gente conseguir atingir o nível da matéria que a gente está precisando atingir, né? Na aula passada, a gente conversou sobre o sistema de responsabilidade civil nas relações de consumo e a gente trabalhou com a ideia do vício do produto e do serviço, né? E eu procurei mostrar para vocês como é importante não apenas a distinção do vício do produto e serviço em relação ao fato do produto e do serviço, porque isso nós tínhamos até comentado na aula da semana retrasada, como também é importante sabermos quais são as regras principais dos regimes de responsabilidade civil nas relações de consumo. E aí eu enfatizei para vocês que nós não temos uma regra apenas geral de vício do produto e do serviço. Muito embora a responsabilidade seja objetiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor, no vício do produto e serviço nós temos 4 regras fundamentais. A primeira, que o vício do produto tem como regra a solidariedade. Mas a solidariedade ela não está presente nas outras situações que o próprio Código apresenta para esta questão do vício do produto e do serviço. Assim, pelo vício do serviço, tanto privado, artigo 20, como o vício do serviço público, artigo 22, não existe a regra da solidariedade. Então, aqui nós já temos uma modificação daquela ideologia, né? E a gente também conversou na semana passada que a responsabilidade pelo vício traz determinadas situações muito importantes, porque ela é muito ampla no Código de Defesa do Consumidor, atingindo tanto o vício de qualidade do produto ou do serviço, o vício de quantidade do produto e o vício de informação, tanto do produto como do serviço. Então, o Código ele trabalha de uma maneira bastante ampla e esta maneira ela tem que ser respeitada. E é isso que faz a diferença, às vezes, no julgamento de uma causa, seja no juizado especial, onde a maioria das causas que envolvem relações de consumo, seja no foro comum, né? Hoje eu vou conversar com vocês um pouco a respeito da responsabilidade pelo fato do produto e serviço, para em seguida falar dos casos de decadência e prescrição do Código de Defesa do Consumidor. Como conversamos já na semana retrasada... Professor, responsabilidade... pelo fato do produto e serviço. Como conversamos já na semana retrasada, o fundamento da responsabilidade pelo vício que estudamos na semana passada é a existência de um dano patrimonial. Pois não? Boa noite. Boa noite, Tatiane. Tudo bem? O senhor poderia, por favor, desligar o microfone do Max? Está dando um retorno, não está atrapalhando. Não está dando para te ouvir, fica cortando. Vou mutar todo mundo, então. Tá ótimo, obrigada. Todos mutados. E aí, quando vocês quiserem entrar, pode entrar e falar sem nenhum problema, tá? Então, vamos lá.
Como a gente falou há 15 dias atrás, o fundamento do vício do produto, da responsabilidade pelo vício, é a existência de um dano patrimonial. É aquilo que falamos na semana passada de inadequação por impropriedade do produto ou do serviço. Eu vou colocar aqui também essa ideia, inadequação por impropriedade do produto ou serviço. Estou colocando aí no chat para todos vocês verem, tá? Então, até analisamos os casos de impropriedade que estão no artigo 18, parágrafo 6º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. O estudo, então, do vício do produto e do serviço, ele existe quando há um dano meramente patrimonial, um dano meramente ligado a conteúdo econômico, porque o produto ou serviço não apresenta a função econômica que foi prometida ao consumidor, porque aquele produto ou serviço não atende à legítima expectativa que o consumidor tem com relação a ele, tá? Diferentemente ocorre com a responsabilidade pelo fato do produto ou serviço. A responsabilidade pelo fato do produto ou serviço está prevista nos artigos 12 a 17 do Código de Defesa do Consumidor. O fundamento dela, conforme nós falamos há 15 dias atrás, não é a existência de um dano meramente patrimonial, mas é a existência de um dano moral puro ou cumulado com dano patrimonial. Isto se dá pelo fato de que estamos analisando nos artigos 12 a 17 aquilo que na doutrina se chama de acidente de consumo. Toda vez que a questão não for ligada apenas a um problema de função econômica do produto ou serviço, mas for ligada a uma questão que extrapola essa função econômica, atingindo a vida, a saúde ou a segurança do consumidor, nós teremos um acidente de consumo. E a solução, então, será a da utilização do regime jurídico dos artigos 12 a 17. Como se fosse o exemplo do carregador de celular. Que explode causando ferimentos no consumidor. Sim, exatamente. Quando a questão é meramente econômica, voltamos para o 18 ao 25, tá? Que é a responsabilidade pelo vício. Ou seja, o que distingue a responsabilidade pelo fato da responsabilidade pelo vício é a existência ou não de um dano extrapatrimonial, que é o chamado dano moral. Isto significa que temos dois regimes jurídicos bem diferentes. Na semana passada, quem quiser dar uma olhadinha na aula da semana passada depois, pode fazê-lo na plataforma da faculdade ou então no meu YouTube. Aliás, passe lá e dê uma curtidinha aí para eu ficar feliz, agradecido, inclusive. A gente falou justamente sobre essa distinção entre o acidente de consumo, que é chamado pelo legislador de fato, e o vício do produto ou serviço. Vamos ver como funciona o regime jurídico do acidente de consumo. Começando pela responsabilidade do fato do produto, que se encontra no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo Pode 12, ler, professor? Pode. O artigo 12, em seu caput, ele estabelece a regra geral da responsabilidade pelo fato. Então, vamos ouvir o Marcos, o Matheus, que inclusive já está na live. Oi, Matheus, tudo bem? Já, inclusive, postou a transcrição do 12 caput para nós. Marcos, pode ler. Artigo 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro,
e o importador responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua utilização e risco. Vejam o que esse artigo 12 traz. Vocês não vão encontrar nesse artigo 12 agentes econômicos que normalmente interagem diretamente com o consumidor. Eles podem, esses que estão aí, esses 4, até podem eventualmente interagir diretamente com o consumidor, mas quase sempre eles se utilizam de um outro agente econômico que seria o fornecedor direto. Isso significa que a regra do sistema é a responsabilidade aqui pelo fato do fornecedor indireto. Quem é o fornecedor indireto? Não é quem está na ponta da cadeia junto com o consumidor. Ah, Senise, isso está falando de bobagem. Não é bobagem. Quem está na ponta da cadeia e que negocia com o consumidor a venda de um produto é chamado pelo Código de Defesa do Consumidor de comerciante. E ele está previsto no artigo 13. A responsabilidade do comerciante, que é o fornecedor direto desta cadeia econômica, é ele que interage diretamente com o consumidor, está em outro artigo, o artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor. Isso significa que o artigo 12 trabalha com uma responsabilidade que é objetiva, mas de cara nós já vemos, não é solidária. Mais uma vez, é importante, então, distinguir acidente de consumo de vício do produto e serviço. No acidente de consumo, na responsabilidade pelo fato, a regra pelo fato do produto, isto é, pelo acidente de consumo decorrente do fato do produto, que causa danos extrapatrimoniais ao consumidor, além de danos econômicos, é a responsabilidade do fornecedor indireto. A solidariedade não está como regra nesta passagem. E percebam vocês, o código no artigo 12, voltando um pouquinho mais no chat, que o Matheus já foi eficiente, até botou o 13, que eu já vou entrar nele. Voltando para o 12, ele diz, o fabricante não é quem normalmente comercializa diretamente com o consumidor. Vocês concordam? Há, inclusive, às vezes, mais de um intermediário entre o fabricante e o comerciante, né? Até chegar o produto para o comerciante e para o comerciante então colocar à venda para o consumidor final. O produtor também não é quem normalmente comercializa diretamente o seu produto com o consumidor. O construtor, quem normalmente constrói, não é quem vende. Quem vende o imóvel é o incorporador, é a incorporadora. E ela normalmente não faz diretamente, o faz através dos agentes de intermediação de corretagem, aquelas empresas imobiliárias de corretagem. E o importador normalmente, ele não negocia diretamente com o consumidor, mas ele acaba distribuindo seus produtos no mercado de consumo para tanto. Então, a ideia do Código de Defesa do Consumidor não é a de atingir o comerciante nesse tipo de situação. Mas por que, Senise? Por uma razão muito simples. Quando a disfunção do produto é tamanha, onde não é apenas um problema de ordem econômica, mas é uma disfunção que acaba causando danos físicos ao consumidor ou outros danos aos direitos da personalidade do consumidor, o problema não é normalmente de quem está na ponta comercializando o produto para o consumidor. Pode até ser, mas normalmente não é. É um problema de fabricação, é um problema de produção,
é um problema de um projeto mal desenvolvido, é um problema relacionado a uma construção mal executada. Então, realmente, a responsabilidade não seria devida ao comerciante num primeiro momento. Aí vem a ideia. Quando o comerciante, então, será chamado a responder? Apenas nos casos do artigo 13. O artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor, já coloquei aqui na tela para vocês lerem. O Marcos, se quiser ler em voz alta, pode fazê-lo para todos acompanharem, porque alguns podem estar com o smartphone e aí fica difícil ver o chat junto com a aula. O que é que diz o artigo 13, Marcos? O comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior, quando 1. O fabricante, o construtor, o produtor ou importador não puderem ser identificados. 2. Peraí, um pouquinho. Essa primeira hipótese, percebam vocês, o comerciante só está sendo responsabilizado nesse primeiro caso porque o consumidor não consegue identificar quem é o responsável. Então, vejam por que o comerciante está sendo responsabilizado. Porque o comerciante não prestou a informação adequada para o consumidor de quem seria o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador. Esses sim responsáveis pelo acidente de consumo. Vocês percebem? Então, o comerciante aqui ele só está vindo a responder porque não prestou a informação devida, que é direito básico dos consumidores, conforme a gente já conversou na aula de direitos básicos. Segunda hipótese, Marcos. Oi, pois não. Isso aqui ocorre muito, né, professor? Quando essas fábricas de fundo de quintal, que não tem coisas, você não consegue localizar quem é o fabricante de fato, né? Olha, nem sempre, viu? Desculpa, professor, mas nem sempre fábrica de quintal. Eu acabei de ver um caso agora que os caras falsearam o rótulo praticamente, não colocaram o rótulo de acordo, então quer dizer, não tinha nada a ver. Então, nem sempre é o fundo de quintal, viu? As empresas grandes, para não pagar imposto, só negam um monte de coisa, viu? Às vezes existe uma má gestão até da atividade empresarial que acaba não prestando a informação devida, né? Isso também acontece bastante, infelizmente. Eu não sei se vocês já repararam, aqueles que fazem compras em atacadistas ou mesmo em hipermercados, vocês podem perceber que existem problemas muito grandes de informação que vão desde a inserção do preço na prateleira, que não combina com o preço do caixa, até mesmo a falta de informação sobre a origem real do produto, por uma deficiência daquele rótulo colado quando o produto é de procedência estrangeira. Não sei se já repararam, isso tem acontecido muito no mercado de varejo e também de atacado de gêneros alimentícios e de outros materiais. Professor, esse caso aí, no caso de quando você vai ao mercado e na grôndula, né? Tá lá um preço, quando você chega lá no caixa é outra. Isso é passível de indenização, uma reparação ou não? Bom, aí a gente tem que aplicar aquele regime jurídico que a gente viu na semana passada. Quando eu só tenho uma disparidade de informação, sem causar um dano moral ao consumidor, mas apenas esse dano de natureza econômica, a disparidade de informação. Aí aplica o regime jurídico que a gente viu a semana passada. Existe um vício, então, do produto pela informação. E, então, o supermercado ele é obrigado a favorecer o consumidor com o valor que é... mais baixo, né? Exatamente. Que é o valor mais baixo, né? Que é o valor Exatamente. Mais baixo. Tá? Uma vez aconteceu comigo no Carrefour, professor. Eu fui quando eu peguei, estava numa promoção, quando eu cheguei lá no caixa era outro valor, né? E aí eu falei, mas não é esse valor aí, tá errado, né? Aí a menina lá do Patins veio lá, pegou o produto, foi lá, voltou, aí chegou lá no caixa e falou para a menina, assina esse documento aqui
E aí eu falei, eu vou pagar, né? Peguei o cartão para pagar, ela falou, não precisa pagar não, pode ir embora, só assina esse documento aqui, é pelo constrangimento que o senhor passou. E me deram o produto. Aí é uma liberalidade da empresa que ela pode fazer isso até como forma de procurar te manter como cliente. Aí é uma tática, é uma estratégia Sim. de fidelização da clientela, né? Isso é válido, sim. Isso não tem problema nenhum. Sim. Né? Agora, nesses casos... Vulgo cala a boca. Vulgo cala a boca. Nesses casos do 13, nesse primeiro caso, lembre-se que o problema do vício de informação aqui, para a aplicação do 13, não é um simples vício de natureza econômica, mas é um vício de informação quanto a quem responderá pelo dano moral causado ao consumidor. Ou seja, o consumidor acabou sofrendo uma queimadura, por exemplo, acabou sofrendo até mesmo uma internação hospitalar por conta da explosão do aparelho celular, que foi lembrado pelo Marcelo alguns minutos atrás, ou então pela explosão de micro-ondas, já houve caso disso também, que eu vi na jurisprudência, ou ainda pelo acidente de consumo, porque o carro não tinha um sistema de frenagem, apesar de ser carro zero, devidamente calibrado, e aí houve o acidente. Enfim, há N situações. Então, o grande problema está em se identificar o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador. O comerciante não faz isso direito, ele responde. O segundo inciso do 13, Marcos, por favor, leia para a gente. Vamos lá. O produtor for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador. Então, vejam aqui o problema. Aqui o problema não é da ausência da informação. Aqui o problema está relacionado à informação incompleta, à informação que não está dada na sua totalidade. Então, o produto for fornecido sem identificação clara. Então, existe uma identificação que, por exemplo, dá para a gente perceber, pelo que consta no rótulo de tradução de um produto importado, que esse produto seria de um país onde existe o inglês como língua, onde existe o francês como língua, por exemplo. Nós temos algumas redes de supermercados aqui em São Paulo mesmo, que vendem alguns produtos que são originários da França, né? Que é o caso da rede Pão de Açúcar. O Extra mesmo, ele também tem alguns produtos importados que são de origem francesa. Há outros lugares que têm produtos importados de origem argentina. E apesar da língua espanhola ser uma língua próxima da nossa, seria necessário que tivéssemos a tradução para o português, porque o Código de Defesa do Consumidor assim o exige, no artigo 31 do Código. Então, o problema do vício de informação é um problema muito sério, especialmente quando há um dano moral que o consumidor veio a sofrer. O terceiro caso em que o artigo 13 coloca a responsabilidade do comerciante é o do inciso 3º, que está aí na tela e o Marcos vai ler. Não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Bom, o comerciante ele tem essa obrigação de conservar os produtos perecíveis justamente para não causar problemas de saúde pública. Imaginem vocês um comerciante que não conserva a sua geladeira com iogurtes dentro dela. As pessoas vão tomar o iogurte e vão ter vários problemas de desarranjo intestinal e algumas vão ter intoxicação alimentar muito séria, vão até parar no pronto-socorro, né? Então, a ideia da conservação adequada de produtos perecíveis é uma ideia necessária, justamente para que se evite aquela economia porca de se desligar a geladeira. O famoso desliga a geladeira. Isso não pode acontecer. Esse tipo de custo, ele tem que, obviamente, ser incluído no custo da empresa e tem que ser repassado para os consumidores. É até natural isso. Mas o que não pode acontecer é o desliga a geladeira. Os produtos perecíveis,
eles têm uma facilidade de putrefação, de deterioração muito maior. E se eles causam danos à saúde do consumidor, o consumidor pode sim pleitear, com base no artigo 13, a responsabilidade do fornecedor pelo acidente de consumo que lhe foi causado. Percebam vocês, a ideia do artigo 13 é que o comerciante, então, apenas venha responder por algo que ele dá causa, ou porque não prestou a informação, ou porque prestou uma informação deficiente acerca da origem do produto, quanto à fabricação, quanto ao produtor, quanto ao construtor ou quanto ao importador, ou porque ele, comerciante, acabou sendo desidioso e acabou não conservando da maneira adequada produtos perecíveis. E aí o consumidor sofreu problemas de saúde por conta disso. Fora essa situação, voltamos à regra. A regra é a do artigo 12. Lembrem-se, então a solidariedade não é a regra no fato do produto, embora seja a regra no vício do produto, que é o que falamos na semana passada, o artigo 18. Mas o parágrafo único do artigo 13 possibilita uma solidariedade como exceção. Vamos ver o que o parágrafo único do artigo 13 fala. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo a sua participação na causa do evento danoso. Vejam vocês, o artigo 13, parágrafo único, admite então que haja mais de um responsável pelo dano. Isso pode ocorrer justamente quando trabalhamos com o produto que passa por linhas de produção. Então, uma empresa produz uma coisa, outra empresa produz outra coisa, chega no comerciante e o comerciante falha em algum detalhe. Ou pode acontecer com o fato do comerciante vir a ser responsabilizado sozinho por conta dos incisos 1º e 2º. E aí ele, comerciante, terá que exercer o direito de regresso contra o fabricante, ou contra o produtor, ou contra o construtor, ou contra o importador. Só que há um detalhe. Quando existe responsabilidade solidária, ou quando o comerciante arca com o valor da indenização e então propõe a ação de regresso, pode haver alguma alegação de denunciação da lide? O comerciante pode chegar e falar, juiz, olha, na verdade, quem é o responsável por tudo isso, por esse estrago aí na vida do consumidor ou na saúde dele, não sou eu, mas é o fabricante tal, e está aqui a identidade toda dele. Então, estou denunciando da existência da lide esse fabricante. Pode isso? Não, não pode. O artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, peço que o Marcos leia, se o Matheus puder colocar o 88 na tela, é interessante. Oi, Renato. Renato está com outro codinome aqui hoje. Está com o codinome doenteado. Né? O artigo 88 fala isso que o Matheus acabou de colocar na tela. Pode ler, Marcos. Na hipótese do artigo 13, parágrafo único deste Código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedado a denunciação da lide. Percebam vocês, a denunciação da lide é proibida nas ações de responsabilidade civil do Código de Defesa do Consumidor. Isso significa que não adianta o fornecedor, cuja responsabilidade decorre dos artigos do Código de Defesa do Consumidor, falar: eu não sou o responsável é fulano. Se ele está na cadeia econômica, podendo ser responsabilizado nos termos da lei, ele terá que responder. E poderá, diz o artigo 88, até mesmo nos mesmos autos, promover a ação de regresso daquilo que desembolsou para indenizar o consumidor lesado. Então, esse artigo 88 é muito importante, por quê? Porque é proibida a denunciação da lide no Código de Defesa do Consumidor. Bem,
Essas são as principais observações da responsabilidade pelo fato do produto com relação a linhas gerais. Mas eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho mais ainda a respeito do tema, falando da responsabilidade pelo fato do serviço. Vamos ver qual é a regra geral da responsabilidade pelo fato do serviço. Ela está no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. O que é que diz o artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor? Matheus, já pode ler. O fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e risco. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva também, mas não é solidária. De novo, entramos no campo da ideia falsa que se dissemina por aí de que sempre haveria solidariedade. Ou a ideia falsa que sempre há inversão do ônus da prova. Não, não é assim. A responsabilidade objetiva não leva imediatamente à inversão do ônus da prova. Apenas torna desnecessária a análise da culpa. Só isso. Aqui nós temos um caso em que o fornecedor de serviços responde sozinho. A regra, então, no fato do produto e do serviço não é a solidariedade. Eu posso ter a solidariedade por exceção, Senise? Posso. Acabamos de ler a hipótese do comerciante quando ele é ajuizado sozinho e promove a ação de regresso. E aonde é que está a solidariedade podendo ser utilizada nos acidentes de consumo? Num artigo que eu já falei para vocês na aula da semana passada, que também é aplicado para vício do produto e do serviço. É o artigo 25, parágrafo 1º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. O que é que diz o artigo 25, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor? Por favor, Marcos, leia apenas o parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas sanções anteriores. Então, tanto nos casos de vício do produto e do serviço, como nos casos de fato do produto ou do serviço, é possível a solidariedade. Mas apenas a solidariedade é regra nos termos do artigo 18. O artigo 18 estabelece a solidariedade como regra. Vício do produto. Vício do serviço, artigo 20, a solidariedade não é regra. Vício do serviço público, artigo 22, a solidariedade não é regra. Artigo 12, que acabamos de falar hoje, a solidariedade não é regra. Artigo 14, que acabamos de falar agora, a solidariedade não é regra. Então, a solidariedade ela é possível, mas ela constitui a exceção de 3 das 4 hipóteses básicas de responsabilidade civil nas relações de consumo. Bem, isso então nos traz à mente uma ideia que é muito importante. Primeiramente, eu tenho que trabalhar por etapas. Eu não posso analisar o Código de Defesa do Consumidor estabelecendo simplesmente qual que é a regra aplicável numa ideia ilusória de que é tudo solidariedade ou é tudo responsabilidade objetiva. Com relação à responsabilidade objetiva, o que favorece ao menos avisado dos intérpretes é que existe uma exceção, que eu vou falar depois do intervalo. Então, nós vamos ter que terminar, porque estamos com menos de 1 minuto. Vou passar um novo link para vocês e voltamos daqui 10 minutos. Vamos tomar um cafezinho, então? Tomar um cafezinho e em 10 minutos estamos de volta. Tá bem? Até já, então. Valeu, professor.